Boa noite, hoje é dia 4 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra no Salmo 36, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém e amém. Vamos lá? Nosso devocional tem como base Salmos, então vamos ler o livro, a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. Como um livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum dos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etan, Emã, filho de Corá, e Moisés. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. Alguns títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos serem ocorridos. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graça, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de ação de graças, salmos de lamento, que são orações ou clamores a Deus em ocasiões de angústia, salmos reais, aqueles a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização, aos quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que encontro um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que eu não tenha visto uma situação ainda pior. Assim também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi acima de mim, pronto para cantar sua canção, acompanhando seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro dos Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ver o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Fartam-me da abundância da tua casa. Salmo 36, versículo 8.
A rainha de Sabá ficou maravilhada com suntuosidade da mesa de Salomão. Ela ficou fora de si quando viu as provisões de um único dia, igualmente encantada na companhia dos servos que banqueteavam na mesa real. Mas o que isso comparado à hospitalidade do Deus da graça? Milhares e milhares de seu povo são alimentados diariamente com fome e sede. Eles vêm com grande apetite para o banquete, mas ninguém retorna insatisfeito. Há o suficiente para cada um, suficiente para todos, o suficiente para mais ainda. Embora os convidados não se alimentem à mesa de Jeová, sejam incompatíveis com as estrelas do céu, cada um tem sua porção de carne. Pense por quantas graças um santo suplica, tanto que ninguém além do Eterno poderia suprir por um dia. E ainda assim o Senhor põe em sua mesa, não para um, mas para muitos santos. Não por um dia, mas por muitos anos. Não apenas por muitos anos, mas de geração em geração. Observe o banquete de que fala o texto. Os convidados do banquete da misericórdia estão satisfeitos. Na realidade, eles fartam-se de abundância. E essa não é a refeição normal, mas com fartura peculiar da própria casa de Deus. Essa fartura é garantida por uma promessa fiel a todos os filhos dos homens que colocam sua confiança sobre a sombra das asas de Jeová. Houve um tempo em que achei que se pudesse pegar os restos de carne nas portas dos fundos da graça do Senhor, eu ficaria satisfeito com a mulher que disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, mas nenhum filho de Deus jamais deve ser servido com migalhas e sobras. Como Mefibosete, todos comem da mesa do rei. Em questão de graça, todos nós ficamos confusos como Benjamim. Temos 10 vezes mais do que poderíamos esperar. E embora nossa necessidade seja grande, normalmente ficamos surpresos com a maravilhosa plenitude da graça que Deus nos dá. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós temos o devocional do dia lá no Instagram. Então nós voltamos na sexta-feira com mais um devocional da noite. Tenha um bom resto de quarta-feira e até o próximo.